Olá galera, vim aqui para falar de distância entre pontos. Então vamos começar com o conceito básico de distância. Então, para começar, vamos lembrar o que é um eixo cartesiano, né? Então lá no eixo cartesiano a gente tem um eixo horizontal x, um eixo vertical y, numerados, né, com números inteiros, apesar de que a gente consegue aqui imaginar também todos os números reais nessas duas retas, certo? Então, números quebrados como 1,2, 1,3, eles estariam aqui comprimidos entre o 1 e o 2. Lembre-se disso. E aí o plano cartesiano, quando a gente já pensa nos pontos que podem ir numa malha como esta, aqui cada linha dessa malha corresponde a uma coordenada x, se for na vertical, ou y, se for na horizontal, certo? E aí, lembramos que pontos na malha, eles são representados por esses dois números, essas duas coordenadas, onde a primeira representa o valor x da coordenada e a segunda o valor y da coordenada. Certo? Então, perceba que o ponto A ele é 2, 7, pois ele está na linha 2 do x e na linha 7 para y. Certo? Enquanto o ponto B está na linha menos 4 para x e 1 para y. Certo? Podemos observar a mesma coisa com o C. Mas quando falamos de distância entre pontos, a gente está se referindo a estas linhas que ligam os pontos, certo? E o tamanho delas. Então, quando eu consigo imaginar uma linha traçada entre o A e o B, eu logo penso na distância que existe entre os pontos A e B. E a mesma coisa com A e C e B e C, certo? Então, aqui eu consigo traçar três distâncias, né? Uma entre A e B, uma entre A e C e uma entre B e C, ok? E a gente vai se concentrar no cálculo dessas distâncias. Então, para a gente começar, vamos olhar o cálculo de uma distância bem simples, que é quando os pontos estão alinhados à malha. Então, eu tenho aqui dois pontos, eles estão à mesma altura, né? Tem a mesma coordenada y, que é 8. E por terem a mesma coordenada y, a gente consegue facilmente encontrar a distância entre eles, já que inclusive eles estão em cima dos pontos da malha, eu só preciso contar a quantidade de quadradinhos entre um ponto e o outro. Então daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Eu posso dizer que a distância entre A e B é 12 unidades. Simples assim, certo? Pois bem, mas nem sempre é tudo tão bonito. Às vezes as nossas coordenadas podem ser números quebrados ou podem ser números muito grandes para a gente sair contando de um em um, né? E para isso a gente tem que pensar numa operação matemática que remeta à distância. E para isso convido vocês a imaginar comigo aqui no nosso eixo a distância do ponto 3, aqui no eixo x mesmo, até o 8. Então vamos lá, do 3 até o 8, se a gente contar na mão, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? Então, sendo o 3 e o 8 números positivos, a gente consegue imaginar um pouquinho melhor, talvez, aí, qual é a operação que relaciona o 3 e o 8 à distância entre eles, que é 5. E aí, se você pensou aí que é 8 menos 3 que dá 5, você pensou direito. Tá? A operação de subtração, também conhecida como a diferença, ela remete à distância. E quando eu pergunto qual a distância do 3 para o 8, eu estou procurando a diferença entre 8 e 3, que é justamente 5, certo? Aí a gente tem que ter só um pequeno cuidado, já que no nosso eixo cartesiano a gente tem números negativos. A gente vai ter aqui então, por exemplo, no caso do A até o B, a gente sei que são 12 quadradinhos, né? Mas pensando dessa forma, com a subtração, a diferença, eu tenho aqui a coordenada x, que é 8, e a coordenada x do A, que é menos 4. E quando eu vou fazer a distância, eu posso pensar como 8 menos 4. E aí a gente precisa ter esse cuidado aí com o número negativo. Lembrar que o menos, junto com o outro menos, vira mais 4. Inclusive, esta forma de pensar na diferença de uma maneira geométrica é uma das explicações que a gente pode indicar para o porquê do menos com menos ser mais. É porque justamente o menos 4 ser negativo faz ele ficar mais distante dos pontos positivos. Logo, eu acabo somando esses 4 quadradinhos aqui, ao invés de subtrair, certo?
Então, 8 mais 4 dá justamente os 12 que eu já estava esperando. Ok? E mais um, para a gente entender. Aqui eu peguei na horizontal, mas eu poderia também pensar na vertical. Temos aqui dois pontos alinhados com a malha, C e D. Os dois têm coordenada 5 para x, só mudando o y do C, que é 5, e do D, que é menos 2. E de novo, eu posso aqui contar quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, ou fazer aquela conta 5 menos a coordenada y do D, que é menos 2. E aí menos com menos fica mais 2, e a gente tem 7. Então, essa é uma maneira de fazer distância. Bem simples e bem tranquilo. Pois bem, aí nós entramos num mundo um pouquinho diferente. Aqui eu estou pensando em distâncias que estão alinhadas com a malha, mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tem uma diagonal, e as diagonais são feitas pelo teorema de Pitágoras. Pois bem, imagine então esta diagonal aqui, né? Eu tenho o ponto A nas coordenadas 1 e 3 e o ponto B nas coordenadas 9 e 9. E aí, para calcular a distância do A até o B, antes de mais nada, eu vou traçar um triângulo retângulo para que eu possa aplicar o teorema de Pitágoras. E esse triângulo retângulo, ele vai ser baseado num ponto que vai estar alinhado tanto com o A quanto com o B. Então, esse ponto C, ele tem a mesma coordenada y do A e a mesma coordenada x do B. Assim, estando alinhados, eu consigo facilmente calcular a distância de um para o outro. Do A até o C é 9 menos 1, que é 8. E do B até o C é 9 menos 3, que é 6. Certo? Tendo isso em mente, aplicamos o Teorema de Pitágoras. Qualquer coisa, procure aqui nas listas de vídeos Teorema de Pitágoras que tem lá. Então, o Teorema de Pitágoras me diz que esta diagonal ao quadrado é igual ao quadrado dos lados somados. Então eu tenho aqui o quadrado da diagonal igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E tendo isso em vista, eu consigo fazer essas operações, começando pela potência, temos 64 com 36, que dá 100. E aí, tendo b quadrado igual a 100, eu simplesmente preciso tirar a operação elevada ao quadrado do d, fazendo uma raiz quadrada do lado direito, que me dá d igual a 10. Tá? Então, esta distância do A até o B é igual a 10. O que significa que se eu puder pegar essa linha laranja aqui, se eu pudesse manipulá-la de alguma maneira e colocar alinhada com a grade, ela teria 10 quadradinhos. Então, ela tem o mesmo tamanho que 10 quadradinhos. Esta é a ideia básica de distância entre pontos na malha quadriculada. Ok? Nós vejamos algumas questões que acabam aparecendo quando eu trabalho com distância entre pontos. Para começar, a gente nem sempre vai ter meios de fazer esse triângulo retângulo. Às vezes vai ser difícil, ou muito comprido, muito trabalhoso. Ou até mesmo teremos algumas incógnitas no meio dos pontos e por algum motivo não conseguiremos sempre traçar os triângulos retângulos dessa maneira. E aí a gente generaliza. Então eu penso aqui num ponto A com coordenadas x e y e um ponto B também com coordenadas x e y. Para diferenciar um do outro, eu chamo um de x do A e y do A e o outro x do B e y do B. Ok? Repare que o ponto C que eu criei aqui, genérico também, ele pega o mesmo x do B e o mesmo y do A, já que ele está copiando as coordenadas, basicamente. Mas o mais interessante que a gente tem que se focar aqui são as laterais. Afinal de contas, essa lateral aqui eu posso calcular através de xb menos xa e essa outra lateral, o yb menos ya. E aí, tendo essas laterais dessa maneira, aplico o teorema de Pitágoras e tenho que o diagonal ao quadrado, d ao quadrado, é igual ao quadrado das laterais somadas. Então está aqui. Esta é a nossa fórmula. Comumente a gente costuma tirar esse quadrado do d como raiz quadrada e temos uma fórmula que pode ser aplicada para quaisquer dois pontos. Então a distância entre um ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x dos dois pontos elevado ao quadrado mais a diferença entre as coordenadas y elevado ao quadrado. Tá tudo dentro dessa raiz quadrada aqui. Então esta fórmula ela vai nos servir
em qualquer dois pontos que estejam no plano cartesiano, ok? Então, vamos aplicar, vamos mostrar como se aplica essa fórmula para vocês entenderem muito bem e saírem desse vídeo com uma compreensão desse assunto. Então, usando a fórmula com esses dois pontos, já sem malha quadriculada, sem triângulo, só os pontos mesmo. Então, eu tenho o ponto 6 com 10 e o ponto 11 com menos 2. A distância de A e B, então, vou utilizar esta fórmula aqui, lembrando, vem do Teorema de Pitágoras, e vou apenas localizar aqui o x do B, que é 11, e o x do A, que é 6. E coloco na fórmula. Então, aqui eu tenho 11 e eu tenho 6 nos lugares de xb e xa. E da mesma maneira, o yb, que é menos 2, coloquei aqui menos 2 no lugar do yb, e o ya, que é 10. E aí eu faço os cálculos, a começar pelos parênteses. 11 menos 6 é 5 ao quadrado, menos 2 com menos 10 é menos 12, também ao quadrado. Resolvo as potências, do 25 para o 5 e 144 por 12. Tá? Lembrando que sinal negativo, quando é elevado ao quadrado, fica positivo. E aí, 144 com 25 dá 169. E calculamos esta raiz, que dá 13. Portanto, esta é a distância do ponto A até o ponto B. É um valor que equivaleria a, digamos aí, 13 quadradinhos da malha. Tá? Então, 13 é a distância do A até o B. Simples, com uma fórmula que você pode aplicar genericamente. Certo? Então, isso é a distância de dois pontos na malha no plano cartesiano. Vejamos mais alguns exemplos, uns exercícios. Então, pause o vídeo e tente fazer este exercício aqui. E agora eu vou resolver para vocês. Vamos lá. Primeiramente, distância do ponto C até o ponto D. Começo aqui com a fórmula, que eu fiz um pequeno ajuste, né? Colocando XD e XC aqui em vez de A e B. Mesma coisa para o Y. Primeiramente, localizando o XD. Temos 35 e o XC é 20. O YD é 40, enquanto o YC é 32. E aí fazemos os parênteses, 35 menos 20 é 15, 40 menos 32 é 8. E elevamos os dois ao quadrado, de 225 e 64. E fechamos com raiz de 289, que é 17. Ok? Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Até lá!